Olá, pessoal. Hoje é dia de GBcast, o podcast da mentoria comportamental. Então você que já nos segue aqui no canal, já está ligado que toda sexta-feira tem um podcast novo para você, sempre com convidados extraordinários. E se você está chegando agora, ainda não segue a gente, vai começar a nos seguir. Aproveita, seja muito bem-vindo e curte todos esses momentos, porque nós vamos estar distribuindo e dividindo com vocês conteúdos fantásticos. E hoje eu vou estar aqui com um ser humano maravilhoso, um grande amigo, Danúbio Santos. Ele é professor de história, especialista em dar aula de história, aquelas aulas show magníficas, mestre em filosofia. E aí, Danúbio, seja muito bem-vindo ao GBcast, que é o podcast da mentoria comportamental. Eu que agradeço o convite. Tamo junto. Danúbio, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E eu sei que quando você fez o teu mestrado, e eu queria muito entrar nesse aspecto, porque é um ponto bem importante, que é o lance da gamificação. Uhum. Então, quando você fez o teu mestrado, você preparou um jogo voltado ao ensino, voltado à preparação das pessoas para adquirir conhecimento e para se melhorar. Então, como é que foi essa questão aí dessa gamificação? Bom, primeiro ponto, lembrar aqui que lá no mestrado a gente desenvolveu uma ferramenta pedagógica. Então, o propósito do desenvolvimento dessa ferramenta era, de fato, trazer conhecimento, era ensinar. E a gente aproveitou para, nesse ensejo, embutir uma tendência pedagógica, uma tendência mundial na área da educação. Existem documentos norte-americanos e europeus que elencam, que ranqueiam a gamificação como uma das maiores tendências pedagógicas para este século XXI. Lembrando que a educação do século XXI não está fechada, ela começou assim como o século também acabou de começar. A nossa ideia era trazer leveza, ludicidade, na hora de passar determinados conteúdos. Todo mundo aqui já teve um professor de filosofia, ou já teve que se debruçar dentro das aulas de ciências humanas, e as aulas, ocasionalmente, elas tinham ritmos que, às vezes, traziam conteúdos que não eram tão interessantes para as pessoas. E aí vem aquela questão da pessoa achar que a aula é chata, que o conteúdo não importa, que o conteúdo não é útil. Então, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um jogo digital de RPG. Ele é 100% gratuito e é o primeiro do seu segmento no Brasil, que tem esse propósito de ser um convite à filosofia, Ele é uma ferramenta propedêutica, ele está ali para o começo, Como é, por exemplo, o Mundo de Sofia, como são, por exemplo, os joguinhos de tabuleiro, só que a gente, de fato, fez um jogo digital de RPG. Agora, o que é que precisa ficar bem claro? Gamificar não é jogar videogame. As pessoas confundem pra caramba isso. Gamificar não é jogar videogame. Eu, na minha gamificação, desenvolvi um videogame, mas isso não é exatamente o critério final para o que é gamificar. Bom, então o que é gamificar? Nós todos, durante toda a nossa vida, em algum momento nós jogamos, nós brincamos. Eu vou trazer o lado filosófico da coisa, vou trazer o lado teórico da coisa. Tem um filósofo holandês, filósofo historiador holandês, chamado Johan Huizinga, que escreve um livro chamado Homo Ludens. E nesse livro ele explora a dimensão lúdica do sujeito humano. O que ele está querendo explicar no livro? Bom, eu vou sintetizar aqui. Ele está dizendo nesse livro que a gente aprende, desde a mais tenra idade, brincando. O que é brincar de se esconder, Gilberto? É adquirir a habilidade de, por algum momento, sumir da vista de alguém que está te procurando. O que é brincar de pega-pega? É adquirir a habilidade de ser mais veloz do que aquele que pretende te pegar. Então, brincar é uma forma de repassar conhecimento e aprendizado. E o Huizinga diz, lá no primeiro capítulo, que a humanidade não esperou socializar-se para brincar. Ou seja, a gente brinca antes mesmo de ter desenvolvido a própria capacidade fonética, a própria capacidade da linguagem. A gente brinca muito antes disso. E brincando, a gente repassou uma série de conhecimentos. Então, a gamificação vai entrar nessa seara, vai entrar nesse enquadramento. O que a gamificação vai fazer? Vai trazer aquelas coisas que a gente aprende muitas vezes por repetição, Às vezes não, mas muitas vezes por repetição, quando a gente aprende, quando a gente joga, quando a gente brinca, E ela vai ser adaptada para diversos ambientes. Por exemplo, já existem cursos completos de programação mesmo, Python, Java, etc., que são todos gamificados. Já existem também cronogramas de horário, de feitura de trabalhos nas empresas que são totalmente gamificados.
E a minha tentativa com essa ferramenta foi justamente isso, trazer a gamificação para o diálogo com a educação, mas voltada para a cara que ela tem que ter, que eu acho que ela tem que ter no século XXI. Então, fiz pesquisa, pesquisei esse recorte geracional chamado de geração Z, me aprofundei antropologicamente nesse recorte geracional. Ainda é muito pouco material, mas deu para perceber que eles são on. A geladeira deles é on, o rádio deles é on, o celular deles é on, eles pouco convivem com o off. Então, o fato da gente gamificar uma aula de filosofia com conteúdos de filosofia da natureza, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, funciona como um facilitador. Né? Seria você entrar na realidade deles. Falar a língua deles. E viver o mundo deles. Né? Falar a língua deles. Porque não adianta você querer comunicar uma pessoa se você não fala a mesma linguagem. Exatamente. É a mesma coisa que eu estar aqui falando hoje em grego, para que as pessoas pudessem aqui no Brasil entender. Poderia ter uma ou outra pessoa que iria compreender, logicamente, mas a grande massa não iria ouvir, não iria entender aquilo que a gente estaria dizendo. Isso. Aí eu te pergunto uma outra coisa, veja, jogar, a questão de brincar, de jogar, porque o jogo sempre é uma brincadeira, seja ele os jogos que eu conheci na minha época, que era o pega-pega, era o se esconder, de fato, não havia essa questão de jogos digitais, mas esses jogos digitais, jogos virtuais, foi algo que virou uma febre, é uma coisa muito grande, e tem pessoas que fazem isso de uma forma profissional, isso gera dinheiro, uma série de coisas. Tá? A minha filha já me questionou muito sobre isso, e eu sempre, na minha ignorância no início, hoje já não, mas eu sempre duvidei e achei que isso era uma bobagem. Até que ela me mostrou e me provou que jogar poderia sim ser muito rentável. Né? Mas é um outro universo e a pessoa tem que estar dentro desse espaço. Mas os jogos já é algo que está muito popularizado, é algo que está muito difundido. Isso é fato notório, público. Né? Não há que se discutir sobre isso. E como é que a gamificação se popularizou também? Como é que ela está se popularizando? Você acha que isso é uma vertente crescente? Como é que isso está? Já que você diz que jogar é uma coisa e gamificar é outra. Será que a gamificação ela vai conseguir também ter essa roupagem e ocupar esse espaço que os jogos hoje ocupam? Então, deixa eu dividir essa resposta em duas partes. A primeira parte é o seguinte: o jogo, do jeito como se apresenta, como sua filha falou para você, que faz parte dessa cultura digital, ele começa a se popularizar, a ganhar público a partir da década de 70 nos Estados Unidos, década de 80 eles são aperfeiçoados, tem a ver com o desenvolvimento dos microcontroladores, né? Então, quanto mais sofisticado é um microcontrolador, melhor a resolução de gráficos que ele dá para um jogo, e isso só tendeu à evolução tecnológica na década de 90 e na década de 2000. Então, os jogos digitais hoje fazem parte da cultura pop tanto quanto uma roupa, tanto quanto uma série. Não há distinção. Ainda sobre o comentário da sua filha, quer dizer que ela está coberta de razão. Existem premiações de jogos em plataformas de e-games que hoje pagam mais de 10 vezes o que pagaria a FIFA ao organizar uma Copa do Mundo. Estou te dizendo que alguns jogos digitais, alguns campeonatos mundiais que estão inseridos nessa série dos jogos digitais pagam mais que a Copa do Mundo. Hoje eu tenho ciência disso. Você imagina jogadores milionários. Quando você imagina um jogador de futebol, você não imagina alguém que tem um recurso financeiro baixo. Né? A pessoa que recebe a premiação de uma Copa do Mundo de uma federação que existe há décadas, que é o caso da FIFA. Né? E você dizer que os esportes que chegaram semana passada, claro, uma figura de linguagem, uma metáfora, estão premiando 10 vezes mais. Então, um negócio é gigante. Agora, sobre a gamificação, a segunda parte da minha resposta. Eu disse que gamificar não é jogar videogame. De fato, não é. Gamificar não é jogar videogame. Mas gamificar é jogar sim. Né? É uma forma de jogar diferente. Só não é obrigado a ser videogame. Né? Vários teóricos são discutidores dessa plataforma. E eu queria dizer mais ainda que isso não é absolutamente novo. Veja, lá na Grécia, século IV a.C., século V a.C., quando a gente for ver Platão dará uma orientação para a paideia. Platão dará uma orientação para como ele acha que é necessário educar o sujeito para que ele vire de fato um cidadão na Grécia. E o Platão vai dizer que a educação vai começar pela criança, e o Platão vai dizer que a criança tem que ser incentivada a jogos. Veja, Platão já está dizendo isso
4, 5 séculos antes de Cristo. Se a gente adiantar o tempo e discutir Comênios, Comênios vai dizer quase a mesma coisa. Se a gente for a Rousseau, no Emílio de Rousseau, clássico da literatura mundial e, obviamente, também do campo da filosofia, Rousseau vai dizer a mesma coisa. Então, nós temos diversos teóricos ao longo da história da humanidade, antes mesmo da gente construir as metrópoles contemporâneas, que já defendiam a ideia de que, olha, se é possível aprender brincando. Se é possível aprender alguma coisa a partir de repetição, é possível aprender brincando. Se é possível adquirir novos conhecimentos, experimentar novas circunstâncias, é possível fazer isso brincando. E aí a gente vai fazer um adendo maravilhoso aqui, né? Da importância da imaginação. A imaginação e a criatividade, elas andam de mãos dadas, né? A imaginação e a criatividade, na minha visão, elas são as molas motrizes da humanidade. Se a gente parar para pensar e fizer um recorte histórico dos últimos 60 mil anos, o que é que nós somos e o que é que nós fazemos? Nós somos executores da nossa imaginação e nós somos intérpretes da nossa criatividade. A gente inventou a roda, a gente dominou o fogo, a gente domesticou os animais, a gente chegou na Lua. Como? Imaginando, criando, né? E obviamente, também experimentando. Eu acho que isso é muito importante, que a gente não perca isso aí. Veja, com certeza, essa questão da gamificação e de jogar, isso é da natureza humana. Todo ser humano, ele brinca antes mesmo de falar. Era a primeira coisa que se fazia, né? Então, esse filósofo alemão está mais do que correto nisso aí. A gente brinca antes de falar. Não resta dúvida. Então, é da natureza humana brincar, jogar, participar de tudo isso. Então, que a gamificação hoje ela já está tendo uma tônica educacional muito importante, é um viés bem importante, porque está inserindo essa geração Z, essa nova geração que está vindo aí. Não sabemos qual será a próxima, mas a geração que está aí hoje ela está muito inserida dentro dessa realidade. E isso para o campo da educação já é algo que está bem claro, bem nítido. Agora, como é que você veria essa questão da gamificação para outros segmentos? Você acha que seria possível essa questão do brincar também como uma forma de construir um outro conhecimento, de abrir um outro espaço, uma outra realidade? Se sim, em quais áreas você acha que isso poderia ser bem aplicado? Inclusive em áreas onde não é permitido brincar. Eu penso assim, porque as leituras mais aprofundadas, e aí tem um professor fantástico chamado Ivânio Dickman, ele é lá do Rio Grande do Sul, de Veranópolis, né? Gente boníssima. Ele tem um material sobre gamificação, onde ele vai discutir gamificação em diversos setores, né? Até na indústria química. O cara vai discutir gamificação no ambiente corporativo, que não necessariamente passe por você brincar, mas para que a execução do seu trabalho não seja um trabalho que te deixe chateado, não seja um trabalho que seja maçante, não seja um trabalho que não te ofereça desafios. A gamificação ela está hoje como uma tendência não só pedagógica, né? Ela é uma tendência pedagógica porque ela está aí para ensinar, né? Ela está aí para facilitar. Mas ela também está trazendo uma nova perspectiva. Mas sabe o que é importante a gente pensar? Que o trabalhador de hoje também não é o trabalhador de 20 anos atrás. Sim, né? Não resta dúvida. O trabalhador de hoje não é o trabalhador de 50 anos atrás. O meu pai trabalhou e trabalha até hoje, ele está 47 anos na mesma empresa. Qual é a possibilidade disso acontecer, sei lá, nos próximos 5 anos? Estou colocando o prazo bem curto. Eu acho que não é mais possível. Esse mundo que o meu pai viveu, que é um sujeito do século XX, né, tem seus 72 anos, acho que esse mundo que ele viveu, o mundo do trabalho, sociologicamente falando, que ele viveu, já não existe mais, né? Hoje as corporações caminham, na minha visão, para outros destinos. Óbvio que a finalidade é o lucro. Mas quando a gente vê a Google, quando a gente vê o Facebook, quando a gente vê essas grandes empresas oferecendo elementos diferentes de trabalho, aqui em Pernambuco nem é nada tão longe, aqui em Recife nem é nada tão longe. Empresas que em determinado período do trabalho, elas vão lá e oferecem uma cerveja para o seu funcionário, elas vão lá e oferecem, dá uma pausa, vamos comer uma pizza. Né? O ritmo de trabalho mudou. Então, gamificar não é só para que a pessoa possa brincar, mas é também para que a pessoa possa entender que o trabalho dela pode ser mais prazeroso e mais dinâmico. E eu estou te dizendo que não é sinônimo uma coisa da outra. Não, isso é bem importante. Você, quando fala dessa questão do trabalho,
Porque muitas pessoas, eu acho que a grande maioria das pessoas, na realidade, elas trabalham porque elas precisam trabalhar. Elas precisam gerar renda para pagar suas contas, ter sua subsistência, sustentar suas famílias. Então as pessoas trabalham porque elas precisam trabalhar. E a grande maioria das pessoas, eu vejo isso muito claramente na mentoria, elas não sabem o seu propósito. Elas não descobriram ainda qual o talento, qual o dom que elas têm. E muitas vezes elas trabalham em algo que não é prazeroso. E elas vivem aquela realidade do 5-2. Segunda-feira é o pior dia da semana. É o dia que eu estou começando a trabalhar. É o dia que eu venho de um feriado do domingo. Tá? Eu estou falando do ponto de vista cultural. Então, segunda-feira é o pior dia da semana. Eu vou trabalhar segunda, a terça, a quarta, a quinta... Está chegando a sexta. A sexta-feira é um dia maravilhoso, porque vai chegar à noite, eu posso ir para o barzinho com os amigos, eu posso sair, fazer minha farra, fazer o que eu quiser. Eu não vou trabalhar mais. Alguns ainda vão trabalhar o sábado pela manhã, e essa alegria maior ela vai despontar perto do horário do meio-dia do sábado. Para outros na sexta-feira, mas pouco importa. O que importa é que essas pessoas vivem 5 dias e meio de tormento, vamos dizer assim, de insatisfação, de momentos onde eu estou cumprindo regras, e eu vivo 1 dia e meio, 2 dias de prazer, quando não era para ser assim. Você precisa sentir prazer naquilo que você faz. Aquilo tem que ser algo agradável. Por quê? Porque você melhora a produtividade, você melhora a sua qualidade de vida, você melhora com a sua família, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, com seus amigos, com todos. Todo relacionamento muda. Mas poucas pessoas descobrem o que é o seu talento. Qual é o seu talento? Aquilo que elas gostam de fazer, têm prazer em fazer e podem fazer melhor. Ou mesmo o dom, aquilo que nasce com elas, que é inerente delas e que elas sabem fazer muito bem. Então, elas não conseguem separar esses dois lados. E me preocupa muito, porque muitas pessoas chegam na mentoria altamente estressadas, desgastadas e já loucas para pedir demissão do trabalho, porque não aguentam mais trabalhar, não aguentam aquela carga de trabalho. Tá? Existe uma frase famosa que diz: se você trabalha naquilo que você gosta, você não trabalha nenhum dia da sua vida. Você vai se deliciar todos os dias, vai ser um prazer constante. E talvez esse lance da gamificação ele possa existir sim como uma forma de quebrar toda essa seriedade do trabalho, essa obrigação meramente de ganhar dinheiro, de vender horas para poder usufruir de um salário, para poder pagar as contas e sustentar a família e a si mesmo. E talvez isso possa ser um espaço para ganhar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Porque eu acho que o ser humano ele precisa sim ter uma qualidade de vida, ter uma realidade muito mais próxima daquilo que seja a felicidade, o sucesso. Porque para cada um, felicidade e sucesso tem um conceito diferente. O que importa é que cada um viva esse conceito dentro da sua realidade. Não é verdade? Mas eu queria te fazer uma provocação, Danúbio. Eu gosto muito de provocar aqui as pessoas que chegam para conversar comigo. Você ama história, ama filosofia, ama sociologia, isso faz parte da tua vida, sempre fez. Desde que eu te conheço, que isso faz parte da tua realidade. Eu acho que até filosofia e sociologia, eu ouso dizer que é algo que é mais próximo de você. A filosofia é algo fantástico. Eu vim descobrir a filosofia muito mais tarde, vamos dizer assim. Eu não diria que foi tarde, porque nada na nossa vida é tarde. Mas eu vim conhecer depois. E vim conhecer o peso da filosofia, a importância da filosofia, que a grande maioria das pessoas não levam em consideração. Mas em que ponto a gamificação ela se encontra com a filosofia, com a sociologia? Como é que isso aí a gente pode fundir essa questão? Excelente pergunta. Mas antes dela eu vou comentar a tua fala anterior. Se você pegar as primeiras traduções de Gênesis, você vai ver lá no castigo de Adão, né, quando Adão é castigado, a palavra laborious. Você não vai ver trabalho. Sim. Trabalho é uma palavra que aparece ali na Idade Média, vem de tripalium, então latim, e é um instrumento de tortura.
Então, o que é trabalho, sociologicamente falando, num conceito cru? Eu não vou explorar profundamente isso, mas num conceito mais cru. Seria a transformação da natureza para a geração de subsistência. E uma coisa importantíssima de se entender sobre o mundo do trabalho é que não é necessário somente estar vivo, mas também ter as condições materiais de estar vivo, né? As condições, a grande importância das condições materiais de estar vivo. E o que o trabalho vem fazendo com as pessoas? O que o trabalho inserido num contexto conjuntural, quando a gente fala de política, de sociedade, de educação, o que o trabalho tem feito com as pessoas? Ele tem esgotado as pessoas. Né? As pessoas estão, como você mesmo falou, e falou certíssimo, cada vez mais cansadas, cada vez mais estressadas. Tem um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, educado na Alemanha, leitor de Kant, de Hegel, de Nietzsche, que vai falar sobre o burnout. Né? Hoje a gente está tão focado no trabalho que a gente nem consegue mais descansar. Né? Descansar é perder tempo, né, Gilberto? Descansar é como se fôssemos todos cordas eternamente tensionadas. Danúbio, deixa eu só te dizer uma frase que eu escutava do meu avô. Uhum. É uma coisa assim que você olha assim e diz, caramba, isso existe, mas eu via isso. Uhum. Comer é vício. Dormir é mau costume. Descansar é safadeza. Eu tinha um tio militar que dizia que férias é negócio para preguiçoso. Mas veja, do mesmo jeito que a gente necessita do trabalho, a gente também necessita saber a hora de botar o pé no freio e dizer, olha, até aqui tudo bem, mais do que isso não. Mas tudo tem seu tempo. Infelizmente, Gilberto, na nossa sociedade nem todo mundo pode colocar esse pé no freio. E às vezes pode, mas não sabe que pode. Às vezes pode, mas nem sabe que pode colocar esse pé no freio. É cobrado o tempo inteiro dessas pessoas, desse grupo de trabalhadores, produtividade, e é uma produtividade desmedida e muitas vezes desleal. Aí a gente entraria em outra seara, que seria da economia, debateríamos inflação e ia ficar eu e você aqui dando cabeçada o tempo todo. Porque quando a gente diz que as pessoas precisam de condições materiais para subsistir, a gente diz que as pessoas precisam comer melhor, dormir melhor, ter oferta de lazer, e a gente sabe que o nosso país não oferece isso como deveria. Então, eu não vou entrar nisso. Mas eu te pergunto só uma coisa. Você falou produtividade. Eles exigem produtividade. Seria produção? Porque produtividade é produzir com qualidade. Produção. Produzir. Eu quero que você faça. Você tem que fazer. Se você vai ficar na pior, o que vai te custar, pouco me importa. Produza. Ponto final. Eu acho que as duas coisas acontecem. Agora, produtividade real é produzir com qualidade. É aquilo que eu faço com prazer. Eu faço, claro, há um desgaste, mas não é aquele desgaste exaustivo, aquele desgaste que você chega no fio da navalha, no limite máximo. Aí não é produtividade. Aí é produção. É aquilo que eu quero tirar de você, custe o que custar, pouco importa. Se você vai ficar numa condição degradante, humilhante, na pior de todas, vai usar a última força de energia que você tem. Isso é produção. Já produtividade não. Eu vou ter produtividade, eu vou trabalhar e vou ter qualidade de vida, eu vou viver bem. Agora a produção não, a produção ela é desumana. A produção realmente ela é escalpelante, ela vai tirar de você tudo que você tem. Por quê? Tudo em busca do dinheiro, do querer mais, do ganhar mais, do fazer mais do que o outro. É a questão do ego, né? Então, a minha empresa está bem, mas eu preciso estar melhor. Eu preciso ganhar mais. Eu já tenho muito, mas por que não mais um pouco? E quanto vai custar? Pouco me importa, é deles. Eles estão precisando. Então, ele vai se submeter ao que eu quero. Isso é muito desumano. Isso é muito errado. Então, eu acho que talvez não produtividade, talvez produção, nessa essência. Então, eu faria um recorte de classe. Alguns de nós têm a condição de estar na linha de produção e outros de produtividade. Isso. Seria um recorte de classe. É verdade, exatamente isso. Alguns vão viver essa qualidade de ter produtividade. E outros vão viver a mera e seca produção. Você vai ali, eu te pago X e você faz isso que eu estou querendo. Acabou. Ah, mas eu não estou mais aguentando. Problema é teu, cara. Se tu quer receber, tu vai ter que fazer. Fim de papo. É isso e acabou. E aí eu garanto que muitos estejam, segundo a sua visão, na zona de produção, quando eu não ofereço a esse alguns uma educação transformadora. Mas eu não tenho interesse de fazer isso. Porque se eu oferecer uma educação transformadora, você vai levantar a cabeça e vai enxergar. É isso que eu faço na mentoria, é fazer você pensar, é fazer você refletir aquilo que você está vivendo, o porquê de você estar passando aquilo e aonde você pode chegar.
Porque se você tem potencial e pode ir além, você não precisa se submeter àquela condição hoje. Você pode até estar tendo que se submeter por uma questão momentânea, mas vamos construir uma nova realidade, vamos abrir uma nova possibilidade. Mas para você abrir essa nova possibilidade, duas coisas são imprescindíveis. Primeiro, você se conhecer. Você precisa saber quem você é, o seu potencial, aonde você pode chegar. E segundo, você precisa de acreditar em você. Porque muitas vezes você sabe do seu potencial, mas não acredita que você seja merecedor, nem que você possa alcançar. Eu sei, eu domino filosofia, mas não acho que eu possa dar aula naquele colégio. Aquele colégio é só para professores top. Não existe isso. O que é um professor top? É aquele professor que sabe transmitir tudo aquilo que ele aprendeu de uma forma mais simples, mais singela, mais compreensível. É aquele professor que consegue transferir um conteúdo de uma forma agradável, prazerosa e não de uma forma meramente de uma obrigação, de uma imposição. Então, são questões assim bem dinâmicas que a gente tem que levar em consideração. Mas esse teu recorte realmente de produtividade e de produção é uma grande realidade. A maioria das pessoas hoje vive a mera produção. E acabou. Infelizmente. Infelizmente. Então eu vou fazer você pensar? Se eu te faço pensar, eu te liberto disso. Se eu te liberto disso, quem vai fazer? Então, vai até ter gente que vai fazer, mas talvez não pelo mesmo preço. Ah, sim, com certeza. Aí a gente estaria discutindo aí fetichismo da mercadoria, valor de verdade. uso, valor de troca. É outro departamento. O sexo dos anjos. A gente vai discutir o sexo dos anjos e não vai chegar na realidade. Mas vamos lá para gamificação vamos filosofia, né? Como é que uma coisa casa na outra. Como é que a gente consegue unir isso? Então, do ponto de vista educacional, né? A educação sempre foi um problema filosófico. Né? Diversos filósofos, vão ter pareceres, eu vou brincar com essa palavra, vão ter coisas para oferecer, pensamentos, reflexões para oferecer sobre a educação. Hegel vai fazer isso. Kant vai fazer isso. Grandes mentes da filosofia vão fazer isso. Vão te dizer que educar, como queria Rousseau, a educação separaria os homens dos animais. Né? Os animais são aquelas criaturas dotadas das mais infinitas habilidades, uns voam muito bem, uns mergulham, outros nadam, outros correm, e nós seres humanos, nós não nascemos com nada disso. Né? Nossa principal habilidade é a condição de ser pensante. Né? Então, a educação sempre foi uma coisa muito cara à filosofia. De uns tempos para cá, a gente tem muita coisa para dizer, mas deixa para lá. Né? Então, é importante também que a gente lembre que, porque a educação é um tema caro à filosofia, a filosofia pensa nos fazeres. Como fazer essa educação? Como dialogar com a realidade latente e fazer com que a realidade latente seja alguma coisa que seja palpável, sensível, perceptível, ou até mesmo discutível em sala de aula. Então, a gamificação, para a sala de aula, neste caso, ela é um instrumento, uma forma. Instrumento, tem gente na filosofia que não gosta, mas talvez uma ferramenta, uma tendência pedagógica que pode vir para ajudar, que pode vir para somar, que não é a pedra filosofal, que não é a coruja de Minerva, que não é o ponto de mutação, mas que é mais uma forma de fazer, que essa, por sua vez, está mais dialogada com as gerações atuais. De novo, eu lembro, estamos no século XXI, que começou um dia desse. Hoje ainda é 2021. Ou seja, tem um zero no meio dessa coisa toda, né? 2, 0, 2, 1. Então ainda tem um zero lá na frente. A educação do século XXI não acabou. Ela não é um produto fechado. Ela é algo que todo dia se transforma, porque todo dia acontece coisas novas. E ela está em diálogo também com a tecnologia. Ou deveria, mas isso aí a gente deixa para lá. Toda vez que a tecnologia transforma, toda vez que a tecnologia muda, toda vez que a tecnologia progride, de alguma maneira, ela vai ter um rebote lá na escola, ela vai ter um rebote na sociedade. Podcast é um formato relativamente novo, apesar de estarmos em setembro de 21. Podcast é um formato relativamente novo. E se existe um podcast onde a gente discute mentoria, existem diversos podcasts onde a gente discute filosofia, sociologia, história, matemática, gramática, literatura, né?
Eu ouvia recentemente um podcast que falava de uma antologia da Cecília Meirelles. E eu fui atrás do livro, né? Peguei, comprei, estou com ele em casa, por causa do podcast, né? Eu tenho minhas ressalvas com relação a algumas coisas na literatura, que são gostos pessoais, mas deu vontade de dar uma conferida no que a Cecília tem para dizer, e isso veio a partir do podcast. O podcast mudou a forma como a comunicação acontece. Hoje, um dos maiores canais de mídia do Brasil é um podcast. É verdade, é verdade. Não é verdade? O canal da gente, por exemplo, Dano, o canal da mentoria, o meu canal ele tem tido uma repercussão muito grande. Eu achei que tem sido bem bacana. Tá? A gente tem entrevistado pessoas aqui bem ecléticas, de áreas bem díspares, bem distintas uma da outra, mas esse canal tem sido bem bacana, porque nós podemos ter, além do prazer de levar esses conteúdos, essas falas para outras pessoas, fazemos elas pensarem de uma certa forma, abrirem a mente delas para enxergar uma outra realidade, para verem as coisas de uma forma diferente. Porque mentorar alguém não é nada mais do que isso, do que você mostrar caminhos. O caminhar é de cada um. Eu não posso caminhar por ninguém. O caminhar é de cada um. Não é? Você veja uma coisa, a nossa vida, se a gente fizer uma linguagem assim bem coloquial, uma linguagem bem comum, como é a nossa vida? A nossa vida é um jogo. Da hora que a gente nasce, a hora que a gente morre, a gente joga. A vida é um jogo. E aí eu queria te perguntar o seguinte, quem é que melhor joga na vida? É quem tem mais expertise. Mas não expertise do ponto de vista de ser esperto e passar a trollar o outro, a vencer o outro. Não é isso. Mas a expertise de conseguir passar por essa vida vivendo e não apenas existindo. Dar significado à sua existência, à sua passagem. Quando eu falo expertise, nesse aspecto, não no aspecto de que eu sou esperto, então eu vou te enganar, eu vou passar a perna em você, eu vou te trollar. Não. Mas expertise do ponto de vista de entender o que foi que você veio fazer aqui, qual é o teu propósito, qual é o teu papel nessa vida, o que é que você pode contribuir com a vida do outro. Expertise eu falo nesse aspecto. Então, nessa questão do jogo da vida, dessa expertise, como é que você encaixa a gamificação nisso? Agora eu te peguei, hein? Eu vou partir para uma resposta sartreana. Eu acho mais seguro o jeito como o Sartre lida com isso. Não que eu seja um fiel seguidor do Sartre, mas algumas ideias que ele tem me fazem refletir sobre, por exemplo, o homem ser um ser em eterna construção. Né? O sujeito humano, do homem, mas a gente está abraçando a humanidade, ele é incompleto. Né? Quando a gente pega a natureza e vai olhar o que é um ser humano, a gente tem várias respostas, mas a principal, ou talvez a mais conhecida, seja que ele existe na dimensão biopsicossociocultural. O homem é bio porque é um instrumento, porque é uma criatura viva, está na natureza, como todas as outras. Ele é psico porque ele possui uma psique, ele possui uma personalidade. Né? E ele é sócio porque ele vive em sociedade há milhões de anos. Né? E ele é cultural porque ele é consumidor e produtor de cultura. Então, quando a gente olha para o Sartre e para o existencialismo ateu, lá da França, lá do Sartre, a gente tem uma visão sobre a vida que eu acho interessante, você chamou de jogo, né? Mas a gente olha para a vida assim, olha, não há alguém que vá fazer por mim. Né? Ninguém tem um plano na minha vida, não há uma predestinação. O que há sou eu, as minhas atitudes, as consequências das minhas atitudes, né? E o meu caminhar, né? Com essas consequências. Então, o homem está condenado a ser livre, a liberdade enquanto fardo. E essa liberdade, ela vai te fazer poder fazer escolhas. E essas escolhas vão trazer as consequências. Então, a gente ama escolher, mas talvez a gente não ame as consequências das nossas escolhas. Quem é que vive bem? Bom, pergunta muito interessante sua. Quem é que vive bem? Quem é que bem vive? Quem bem vive, na sua reflexão, é aquele que tem para a vida a condição de viver e não só desistir. Muito interessante isso, né? De viver e não só desistir. Bom, eu não vivi tempo suficiente para dizer quem vive bem. Não sei se eu tenho uma opinião formada sobre isso. Mas,
Na minha pouca experiência de vida, eu que estou chegando ainda aos 33 anos, eu penso que vive bem quem procura uma existência autêntica. Uma existência autêntica é uma existência que não é puramente autônoma, mas que é uma existência onde você consegue realizar, dentro da medida do possível, as suas vontades, as suas necessidades, onde ele consegue pôr para fora a sua criatividade. E a gente volta para aquele papo de novo, criatividade, imaginação. Sim. Né? Tem um documentáriozinho, recomendei para os teus ouvintes, chamado Tarja Branca. Né? Tarja Branca. Tarja Preta sabe que é remédio controlado. Tarja Branca, né? Da importância da gente entender como a gente está levando isso aqui tão a sério e como às vezes isso aqui não tem que ser levado a sério demais. Mas a pergunta foi sobre como é que eu caso a gamificação nessa questão do viver. A gamificação na questão do viver. Olha, sendo a gamificação algo plural, que não está aí para uma resposta definitiva, sendo a gamificação algo que tem uma pluralidade tão grande do ponto de vista de ser aplicado numa empresa, numa escola, no fazer pedagógico de um professor, na consolidação dos horários, da feitura de alguns trabalhos, né? Eu acho que a gamificação é uma possibilidade. E quando ela for uma possibilidade de tirar das pessoas aquilo que as pessoas podem oferecer de melhor no sentido da sua criatividade, no sentido da sua imaginação, no sentido do seu prazer em estar fazendo o que está fazendo, eu acho que esse caminho é um bom caminho. Eu acho que esse caminho é um caminho para a gente pensar a vida. Não sei se ela é a resposta ou se ela é a única resposta e nem posso garantir isso. Porque a única resposta não existe, né? Não tem como a gente dizer a única resposta. Eu suspeito que não. Não existe a única resposta. E outra coisa, qual a resposta certa? Não tem como a gente dizer o que é certo, absolutamente certo, ou o que é errado. Quando eu falo para você essa questão do viver a vida, Danúbio, é porque há alguns anos atrás eu passei a viver uma filosofia, e essa filosofia foi muito marcante para a mudança da minha vida, que é a filosofia do Ubuntu. E eu vivo hoje tudo que permeia, tudo que norteia a minha vida através dessa filosofia. Tudo que eu quero para mim, eu faço para você. A minha existência ela só tem sentido quando nós somos a existência. Africano. Um valor africano bem interessante. Não existe só eu. Porque eu sou um ser social. Se eu sou um ser social, eu não posso pensar puramente na minha individualidade. Porque a minha individualidade ela vai custar a individualidade de alguém. É necessário. Porque toda escolha implica em uma perda. Não existe uma escolha onde todos ganham. Toda escolha tem uma perda. Seja de que tamanho for, de que hemisfério for, mas toda escolha tem uma perda. Então, dentro desse projeto e dentro daquilo que hoje eu aprendo do que é viver, viver para mim hoje é ter um propósito de vida onde tudo que eu construo para nós. Eu construo para uma vida de todos, uma vida onde o que eu faço para mim, eu faço por você. É fazendo por você que eu estou fazendo por mim. Todas as vezes que eu ajudo alguém, o próprio universo, ele me recompensa. Eu não preciso correr atrás de nada, eu não preciso fazer nada. Não quer dizer que eu vou ficar imóvel e achar que tudo cai do céu como se fosse um milagre. Não, não é isso. Tampouco que o universo tem qualquer obrigação de recompensar, né? De jeito nenhum. Entendi. Nem há obrigação e nem as coisas vão acontecer dessa forma. Mas uma coisa, para mim, é muito clara. Se você se cerca de energias positivas, de coisas boas, de ajudar, de fazer o bem, é inevitável que o bem volte para você. Da mesma forma que se você só se cerca de pensamentos negativos, de coisas ruins, de fazer o mal ao outro, de ludibriar, de tirar vantagem, de explorar, de fazer tudo de ruim com o outro, em algum momento isso vai acontecer com você. Mais uma vez uma frase, essa agora da minha avó. Quem com muitas pedras bolem, uma lhe cai na cabeça. Rapaz, que sabedoria, né? Então, é a partir disso, dessa coisa popular, porque minha avó e meu avô foram dois ignorantes do ponto de vista de leitura, mas do ponto de vista de mundo, de vida, foram dois grandes sábios, e eu devo muito a eles.
Então, essa frase de quem com muitas pedras bola e uma lhe cai na cabeça, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa existência. Então, são coisas que permeiam toda a nossa vida. E aí, mais uma vez, eu vou te provocar, porque eu acho que na nossa vida tem que ter um contraponto. Tem que ter. E às vezes eu tenho que fazer o papel do advogado do diabo, né? Porque eu fazendo isso, eu aprendo, Danube, e aprendo muito. Eu acho que as pessoas que estão assistindo esse nosso podcast estão aprendendo muito, mas tenha certeza que eu estou saindo muito mais enriquecido em estar com você hoje aqui, porque é uma pessoa que eu admiro pelo teu conhecimento, pela tua forma de tratar e de ver a vida, o mundo e as pessoas. Então isso me enriquece. Então veja bem, você desenvolveu esse lado de gamificação com todas essas vertentes fantásticas como uma forma de ensinar, de aprender, de mostrar uma outra realidade para as pessoas, de forma lúdica, de forma muito clara para essa geração Z. Mas será que essa gamificação tem algum lado negativo? Ou será que tudo é maravilhoso, é cor-de-rosa e o mundo é perfeito e gamificação é tudo ótimo? Então, ano que vem tá para sair um livro meu. Na verdade, deveriam sair 2 ou 3, mas a gente está em conversa com a editora. Um dos capítulos da minha dissertação, que vai virar livro, esse é seguramente, ele trata da questão da instrumentalização. Veja, a gente falou bem dos jogos até aqui, mas a gente tem que lembrar que nem todos os jogos são pedagógicos no sentido de promover aquilo que eu estou pretendendo promover com o meu, né? Alguns jogos têm o apelo à hipersensualização, então pouca roupa. Alguns jogos trabalham com uma linguagem mais gore, uma linguagem mais violenta. Alguns jogos trabalham... Estímulo à violência, né? Estimula. Não vou dizer que o jogo é responsável pela violência, mas ele naturaliza certas coisas que não deveriam ser naturalizadas. Você pode, num jogo, dar um tiro na cabeça de um idoso, passar com um carro por cima dele e depois dar ré. Isso não é legal em lugar nenhum. Eu sou absolutamente contra que um adolescente de 12 anos adquira esses valores. Não é que ele vai sair do jogo e ele vai fazer isso na vida real, porque eu também descolo da realidade quando eu digo isso. Mas essa é uma possibilidade que não deveria ser aceita, né? Nenhum idoso tem que tomar um tiro na cabeça, nem ser atropelado por um carro, nem o cara passar de ré por cima dele. Então, vamos lá. E outros jogos ainda nessa mesma natureza, eles têm um apelo muito grande pelo fator dinheiro. Então, para você usar um item específico, você pode fazê-lo pagando. Para você colocar uma roupa específica no personagem, você faz pagando. Então, transforma esses jogos em máquinas de ganhar dinheiro. O mercado de jogos é bilionário. Então, nem todos os jogos fazem aquilo que o meu está se propondo a fazer. E eu vou dizer que esses jogos têm extrema qualidade técnica. Trilha sonora bem feita, gráficos bem feitos, ritmo bem feito, puzzles realmente desafiadores, né? Obstáculos realmente desafiadores. Então, o jogo ele instrumentaliza e ele domina, sim, do ponto de vista do Adorno, do ponto de vista da escola frankfurtiana, né, que vai fazer essa análise sobre o que é instrumentalização da vida humana, né? Tem lado negativo no jogo, sim, tem. É por isso que quando a gente fala de jogos, a gente está sempre falando aí, olha, como tudo, é importante que haja uma mediação, né? Claro que é importante que os pais saibam que tipo de jogos os filhos estão jogando e quais são as propostas que aqueles jogos estão dando. E aí, Gilberto, é uma questão de convenção de valores. Os valores que eu passo para minha família, eu sou pai, não coadunam com os valores que determinados jogos oferecem. Isso eu digo sem nenhum moralismo. Isso eu digo sem nenhuma vontade de me encontrar como o sujeito mais certo do mundo. Os valores que eu passo para minha família não estão presentes em todos os jogos que são ofertados às pessoas que são jovens, né? Então eu prefiro simplesmente não dar esse acesso, explicando por que não estou dando. Olha, esse jogo não é para você. Do mesmo jeito que seria um filme, esse filme não é para você. Do mesmo jeito que seria um livro, esse livro não é para você. Você até pode ter contato com isso, mas agora não, né? Obedeceria uma classificação. Sim, a gamificação e o jogo oferecem aprendizados, a gamificação e o jogo oferecem conhecimentos, a gamificação e o jogo oferecem possibilidades, são muito interessantes. Sempre importante a gente avaliar que gamificação e qual jogo, a serviço de quê, com qual ideologia, né? Sempre importante a gente traçar esse paralelo e tratar racionalmente o assunto.
Eu parto por aí, a minha resposta parte por aí. Eu achei bem bacana essa tua colocação e eu vou puxar um gancho dela. Você disse que a tua gamificação ela é gratuita. Sim, é. Tá? Como é que você vê do ponto de vista filosófico essa gamificação e do ponto de vista humano, sociológico também, partindo da seguinte premissa. A humanidade, pelo menos a humanidade de hoje, tem um estigma de que aquilo que é barato não presta. Aquilo que é gratuito, estou pouco me lixando para isso. Tá? Eu fui dono de cursinho, você teve prazer, eu tive prazer de tê-lo como meu professor aqui em muitas oportunidades, e eu aprendi isso muito claramente com o jovem. Todas as vezes que a gente dava algo 100% gratuito, eles simplesmente não vinham, não se importavam, não valorizavam de nada, porque era gratuito. Então, como é que você vê essa questão da gamificação sobre o aspecto da gratuidade? Eu não digo de cobrar valores exacerbados, valores demasiados, não. Mas de dizer, olha, isso aqui tem um valor, isso aqui tem um significado. Isso, como eu falei para você no início, do ponto de vista filosófico e sociológico, dentro dessa realidade que nós vivemos hoje. Será que seria verdadeiramente bom, útil e seria produtivo dar essa gamificação 100% gratuita? Será que a geração Z, os jovens de hoje, a geração Y, eles estariam aptos a absorver isso, essa gratuidade como algo bom? Ou será que eles iriam reverter e dizer, isso não presta porque é de graça? Bom, dessa vez eu não vou citar teórico nenhum. Eu vou ficar comigo mesmo. Veja, a gente falou sobre a busca de uma existência autêntica, né? Da gente na vida, nessas raríssimas oportunidades que a gente tem, a gente fazer o que a gente quer. Veja, o que eu quero? Eu quero que cada vez mais jovens tenham acesso à filosofia. Eu quero que cada vez mais pessoas, jovens também, claro, mas que cada vez mais pessoas tenham acesso à filosofia, que vem sendo tão maltratada pelas políticas públicas do nosso país, que não garantem que ela seja uma disciplina que deveria funcionar como funciona, e também como deveria funcionar, né, idealmente, e também que a descaracterizam, né? Eu vou chamar a filosofia de quê agora? Deixa eu ver. Vou chamar de projeto de vida. Vou botar um jovem de 16 anos para discutir projeto de vida sem dar uma base epistêmica a ele. Absurdo o que faz com a filosofia. Então, o meu objetivo é chegar do filho do cortador de cana até o filho do dono da multinacional. O meu objetivo é chegar do sujeito que está na escola pública até o sujeito que está na escola privada. O meu objetivo é chegar do sujeito que está na universidade pública até aquele que está na universidade privada. O meu objetivo é tentar promover uma educação que chegue em todo mundo. Quem pode pagar e quem não pode pagar pelo jogo. E aí o que foi que eu pensei? Bom, agora, freirianamente falando, né? Que a alternativa que seria mais viável para a aplicação desse jogo, onde eu estava imaginando que ele estaria, o jogo está hoje nas zonas rurais, canavieiras do interior de Alagoas. O jogo está hoje lá na Paraíba, o jogo está no Sertão, está no Agreste. Né? O jogo Maravilha. O jogo tem mais de 10 mil downloads. Né? Ele está no Centro-Oeste, mas ele não está nas capitais do Centro-Oeste, ele está na periferia. Então, eu não vou citar ninguém, vou citar Danúbio, vou citar a mim mesmo. Né? A minha vida, até aqui, nesses últimos 15 anos na educação, tem sido transformar a vida das pessoas positivamente. A história da minha vida é a história de pegar as pessoas e oferecer algum tipo de transformação positiva. Essa é a minha história. Eu vivo para isso. Essa é a autenticidade da minha existência. Eu sou apaixonado por sala de aula, por aluno, por educação e por tentar fazer com que a educação mude a vida das pessoas. Eu não me sentiria bem em cobrar um centavo pelo meu jogo. Veja, não tem a ver com fator financeiro, porque você deve imaginar a quantidade de custos que eu tenho. Para a produção de um jogo é necessária uma equipe multiprofissional. Para minha sorte, eu dei sorte de já escrever roteiros antes de fazer jogo, então eu escrevia crônicas. Era um lazer meu, sabe, Gilberto? De quem lê. Quando você começa a ler, você começa também a querer se expressar e jogar suas palavras ao mundo, né? Então, eu já escrevia crônicas, já escrevia contos, cheguei a escrever alguma coisa
para um curta-metragem. Então, para minha sorte, eu pude ser o roteirista do meu jogo, mas quem quer ter um jogo, fazer um jogo, tem que pensar no roteiro. Se for um jogo para computador ou celular, tem que pensar na programação, tem que pensar na arte. E a arte é um negócio complicadíssimo, não há simplicidade. Se um dia alguém lhe disser que há simplicidade na arte, essa pessoa é mentirosa. Por quê? Porque a depender do produto que você está oferecendo, a arte tem que se comportar de uma maneira A, B ou C. Tem que ser feito um estudo, um levantamento, uma análise. O que a cultura pop está consumindo se eu quero pegar o público que está na cultura pop? Que tipo de mídia, que tipo de imagem, que tipo de desenho, que tipo de formas está sendo colocado para os jovens entre 16 e 20 anos e entre 20 e 24 anos. Então é feito um trabalho hercúleo. E você imagina que isso é custoso. Eu não sei desenhar nem boneco de palito, Gilberto. Eu não sei, mas os desenhos colocados no meu jogo, eles são muito bons, as ilustrações principalmente, e isso eu devo a 3 artistas maravilhosos que trabalharam comigo, a Vivian, a Maíra e atualmente agora o Vassilis, que é um desenhista grego, cara, tirei na loteria. Faço um jogo sobre a Grécia e tem um desenhista grego, bati na loteria. Mas eu tive um custo muito grande com isso, mas eu não saberia cobrar. Juro a você que eu não saberia cobrar. Mas o que eu falo, Danúbio, não é você cobrar para oferir lucros. Uhum. O que eu falo é a minha pergunta para você, eu vou insistir nela, é a cobrança do ponto de vista de você fidelizar mais pessoas. Não só oferir lucros, não é isso que eu estou me referindo. Não é dizer assim, eu vou vender o jogo para ganhar dinheiro, para enriquecer com o jogo. Como muitos fazem aí. Não é essa a questão. Mas como forma de fidelizar. Desse velho estigma, será que ele perdura? De que o que é de graça não presta. Eu entendi. Quando o meu jogo ele ficou concluído e a tese foi concluída também, a gente, quando defendeu... Porque não existe mais essa nomenclatura, né? Mas a gente defendeu, a nossa banca nos disse que nós defendemos com louvor, que nós defendemos com honra, que o trabalho estava premiado, né? Surgiu uma pergunta nesse momento. Eu estava montando uma versão do jogo em espanhol e outra em inglês. E aí uma pessoa perguntou, ô Danúbio, se alguém nos Estados Unidos pegar teu jogo e faturar um bocado em cima dele? Aí eu disse, eu vou achar uma pena. Veja, eu quero que as pessoas joguem, porque a partir desse jogo é possível, mas eu não estou dizendo que é obrigatório, mas é possível que se as pessoas se encantem pela filosofia, e vá buscar os livros, e vá buscar os autores. Essa é a minha intenção. A minha intenção é pegar o sujeito e mostrar para ele que a filosofia é interessante, que tem alguma coisa para acrescentar na vida dele, e que quanto mais ele for buscar essa coisa, talvez mais virtudes ele encontre para viver consigo e para viver em sociedade. Então, para mim, o dinheiro investido nisso é um dinheiro investido em educação. E, eu repito, eu não saberia cobrar. Eu não saberia. Mas é um dos meus defeitos, Gilberto. Eu nunca soube vender nada. Né? É um dos meus defeitos. Cada um nasce com uma habilidade. Né? A minha talvez não seja vender. Eu não duvido. Mas você é um cara multifacetário, multicultural. Você realmente é uma pessoa que eu sou seu fã. Tá? E eu quero dizer para você, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso que nós tivemos aqui. Por mim, eu passaria o dia a gente conversando. A gente, quando para conversar, horas, geralmente são horas. Vai embora, porque a gente tem uns contrapontos assim, bem interessantes. Eu acho isso maravilhoso, porque eu aprendo muito, eu cresço muito com você. Mas eu falo o seguinte, vamos lá. Danúbio, desenvolvedor de roteiro de jogo para jogos digitais. Isso. Danúbio, músico. Isso. Danúbio, professor. E também. Danúbio, mestre em filosofia. Especialista em história. Isso. O que é mais? Se a gente for colocar aí Danúbio pai, Danúbio marido, filho, amigo, dentro de tudo que você faz, Danúbio, dessa tua vida eclética, de tudo que está aí, eu queria que você dissesse para as pessoas que estão ouvindo esse nosso podcast, que cada um de nós tem um talento. Sim. Como você tem os seus, eu tenho os meus, todos nós temos talentos. Algumas pessoas não desenvolveram, não descobriram seus talentos, é verdade? É verdade. Tá? Mas todos nós temos algum talento. Seja para que área for, não importa, não sem menosprezar ou valorizar qualquer área, todas elas são muito importantes, porque uma não sobrevive sem a outra. Então, com certeza. Todos nós temos talentos. E você é um cara muito facetário, muito cultural, você é um cara muito dinâmico. Como ele disse, eu sou seu fã por tudo isso. Então,
Como é que você vê toda essa dinamicidade, toda essa sua forma eclética de ser? Como é que você poderia dizer para as pessoas a respeito dessa forma tua eclética, desse dinamismo, dessa descoberta do teu talento? Como é que você poderia dizer isso para as pessoas como uma forma de construção do ser humano? Como é que se você tivesse hoje, digamos o seguinte, que você está hoje aí num grande momento onde você tem a palavra e todos estão te ouvindo. Você teria que deixar uma mensagem para eles sobre essa forma que você é, de toda essa tua maneira eclética de ser. Como é que isso poderia construir um novo ser humano, uma nova vida, uma nova realidade para cada uma dessas pessoas que estariam te ouvindo? Vixe Maria. É uma pergunta que parece fácil, mas não é. Bom, primeiro não é fácil porque não há um modelo ideal de ser humano. Eu nem me acho modelo de nada. Tenho lá minhas habilidades, mas não me acho modelo de nada. Agora, eu me permiti, Gilberto, me permito hoje com um pouco mais de tranquilidade, porque no passado não. Errar. Errar é importante demais, cara. Errar e tentar de novo. E tentar de novo, e tentar de novo. Eu consumo muita coisa, veja. Há um poeta francês chamado Baudelaire, né? Eu estou lendo uma crítica de um professor da Universidade do Rio de Janeiro sobre Baudelaire. Essa é a minha leitura de deleite. Eu leio, sei lá, 20 páginas antes de dormir. Então, isso eu leio pela noite. Quando eu acordo, que a gente tem aquele nosso momento, né, do acordar. Quando eu acordo e vou cuidar de mim, e eu tenho aqueles 10 minutinhos, aí eu vou ler Sêneca, que não tem nada a ver com Baudelaire, né? Eu vou ler Sêneca. No meu horário do almoço, já almocei aqui perto de você, já almocei com você, eu vou ver como é que está o país, né? Então, eu acho que se informar é um excelente caminho, se informar. E errar e não desistir, errar e tentar de novo, procurar entender que a vida é plural. Um valor muito importante que eu aprendi com você. A nossa vida não é o nosso quarto. A nossa vida... E quando você me disse isso, você quis dizer assim, amplie, né? Amplie. Exatamente. O nosso horizonte não é pequenininho. Às vezes, Gilberto, a vida leva a gente a achar isso, cara. Às vezes a vida leva a gente a achar que o universo nosso é só aquilo que a gente consegue ver. E tem tanta coisa que a gente não vê. E essas coisas que a gente não vê, para nós, às vezes são barreiras intransponíveis, né? Então, eu acredito que errar e se rever, se reerguer e tentar de novo e consumir de maneira plural aquilo que o mundo tem a oferecer para não ficar de fora de nada. Seriam essas as minhas 2 recomendações. Maravilha, maravilha. E eu comungo muito disso, Danúbio, porque hoje eu faço esse tipo de leitura e confesso que aprendi com você, aprendi com outras 2 pessoas também que me mostraram isso. E eu tenho 3 leituras também durante o dia. Essas 3 leituras, elas são bem distintas. Bem distintas. E isso me ajuda muito. Tá? Atualmente eu estou com as coisas assim, bem bacanas. Assim. Por exemplo, pela manhã, eu sempre tenho aquela leitura mais efusiva, aquela leitura mais do vamos. Entendi. Desenvolvimento humano, tá? Entendi. Produtividade, alta performance, bora, impacto. Vamos procurar isso aí. Tá? E na hora assim do almoço, no horário da tarde, quando eu paro assim, alguns momentos, alguns dias eu consigo ler mais, outros dias eu consigo ler menos. A gente não vai encontrar a perfeição, né, Gilberto? Tem dias que eu não consigo ler absolutamente nada na hora do almoço. Consigo sim ler de manhã e ler à noite. Isso aí para mim já é uma rotina obrigatória. A hora do almoço, às vezes, dependendo da dinamicidade do dia, a gente quebra, infelizmente. Mas na hora do almoço, eu já tenho uma outra leitura diferente. Eu tenho uma leitura mais filosófica, que é me fazer pensar tudo que eu li de manhã. Legal. Me fazer refletir tudo que eu li de manhã. E à noite é uma leitura que eu estou me deleitando muito, 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 muito. Freud, psicanálise. Ou seja, de manhã é produtividade, alta performance, vamos, impacto. De meio-dia, hora do almoço, início da tarde, eu vou refletir aquilo que eu fiz. E à noite eu vou analisar o que eu fiz, as minhas reflexões e qual o sentido que eu coloco para a minha vida. Queria ter essa habilidade para dormir depois de conhecer o mal-estar freudiano. Freud é carne de pescoço, Freud. Freud. É verdade. Mas olha, o que eu estou achando bacana é os contrapontos.
é você achar esse contraponto. Por quê? Porque na hora que você lê algo dessa maneira, aí você traz aquilo para o teu mundo, para a tua realidade e diz, bom, o que é que eu posso sugar disso de positivo? Porque Freud tem muita coisa positiva. O que é que eu posso tirar de bom? É a gente separar o joio do trigo. Acho que isso é muito importante. Mas olha, isso aí vai ser motivo de uma nova discussão, de um novo podcast. Eu vou querer você aqui numa outra oportunidade. Por quê? Porque a gente tem muita coisa bacana para falar e para mostrar para essas pessoas, para as pessoas que nos acompanham. Então eu quero agradecer imensamente, Danúbio, você ter se disponibilizado a estar aqui comigo hoje, tá? Dizer que eu ganhei muito mais uma vez em te ouvir, em ver essas tuas colocações, tuas citações filosóficas sempre me enriquecem. Eu não tenho o teu cabedal, o teu conhecimento filosófico. Talvez em uma outra área eu possa explorar isso. Na área jurídica eu ainda tenho alguma coisa. Na área de mentoria hoje eu já domino um pouco mais. Mas quero te agradecer imensamente esse prazer de tê-lo aqui conosco e de poder ter contribuído para a minha vida e para a vida de todos que seguem a gente nesse canal. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. A gente volta para falar do que você achar melhor. Tá certo. Olha, eu vou chamar. Isso aí já está registrado. Beleza. Vamos aí, porque eu estou agora com uma fila enorme de pessoas que vão fazer podcast, que são pessoas maravilhosas também dentro dessa dinamicidade de você não abordar só um lado, uma vertente, mas mesclar. Tá? Mas a gente vai voltar sim. E para você que segue a gente no canal, o que você achou desse podcast? Gostou? Tem algum amigo seu que você acha que esse conteúdo poderia contribuir com a vida deles? Então compartilha com esse teu amigo, divide. Não guarda um conteúdo só para você, não guarda essa experiência só para você. Divida com outras pessoas, porque uma vida só é vivida quando verdadeiramente envolvida em outra vida. Então, se você está chegando agora, segue a gente aqui no canal, ativa o sininho, para que você possa saber quando a gente coloca conteúdo novo. E toda semana tem conteúdo novo, tem um material bem bacana que a gente coloca para vocês nas quartas-feiras. E na sexta-feira é o dia de nós termos podcast, o GBcast, a mentoria comportamental com convidados maravilhosos. Então não perde e fica ligado com a gente.